Fala galera do CIAP, tudo bom com vocês? André da Alternativa aqui pela última vez em 2023, dando aí essa despedida para esse ano difícil pra caramba que passou. Meu Deus, gente, já falei, mais de 20 anos no consignado. Eu nunca vi um ano tão esquisito quanto foi esse. Tivemos um desfecho aí que agradou a uns, outros também não conseguiu resolver. Ou seja, resumo, 2023, mano, vai com Deus. Tomara que 2024 tenhamos aí novas esperanças, tenhamos aí alguma coisa mais forte para que nós possamos nos apegar. Galera, esse vídeo aqui meu vai funcionar hoje com uma pequena retrospectiva de alguns assuntos super interessantes que estamos aí na pauta, dúvidas também que não param de chegar, e eu vou dar relevância para um assunto específico, que é o que a galera do CIAP não para de me perguntar. Já falei disso em outras postagens nossas, mas eu vou tentar hoje ser mais detalhado, beleza? Primeiro assunto da pauta hoje vai ser a pergunta que eu escuto aqui dúzias e dúzias de vezes todos os dias. André, quando é que eu vou poder fazer portabilidade ou fazer refinanciamento dos meus contratos? Gente, eu diria que essa pergunta é a pergunta do milhão. O que eu escuto todo dia, não só eu, a equipe inteira aqui, o que a gente escuta, essa pergunta todos os dias é impressionante. Por quê, galera? Por que essa pergunta se repete? É o anseio de fazer alguma coisa que fazíamos antigamente a todo momento e agora está muito difícil. E eu vou te explicar o que é que levou a essa dificuldade toda. E não pensem que o único motivo é a margem negativa. É claro que atrapalha muito, mas não é só esse o motivo. Então vamos lá, galera. Para começar esse assunto da portabilidade e refinanciamento, o porquê é que vocês não estão conseguindo fazer, primeiro eu preciso que vocês entendam o contra-cheque. Preciso que vocês entendam o extrato de consignações de vocês, tá? Para a gente chegar na margem negativa. Eu botei aqui um rabisco, desculpa que minha letra não é melhor, mas eu acho que a gente tem que ser assim, bem real, sabe? Eu não quero fazer letrinha desenhada, vai ser o jeito que o André escreve. E vamos que vamos. Primeira coisa que vocês precisam entender no seu extrato de consignação é esse termo aqui, ó. Limite de 45% de descontos. Muita gente, quando o cartão benefício entrou, achou que, André, se a minha margem do cartão benefício, que seria R$100, um exemplo, ela abateu meus R$30 negativo que estava no empréstimo, então quer dizer que agora eu não estou com mais margem negativa no empréstimo? Claro que não, não é assim. Pessoal, o que aconteceu nesse assunto? Muita gente, quando começou aquela história de que a margem do cartão benefício vai abater a margem negativa de empréstimo, naturalmente essa palavra abater criou na cabeça das pessoas, bem, se abateu de um lado, colocou do outro, o outro ficou positivo? Não é assim que funciona. Temos que nos atentar a limite de 45% de descontos, ou seja, dentro do seu contra-cheque, dentro do seu extrato de consignações, a soma dos seus descontos de cartão consignado, aquele antigo, cartão benefício e empréstimos não pode ultrapassar de 45%. Então é justamente por isso que, se você está negativo do empréstimo, quer dizer o quê? Que você tem mais descontos no empréstimo que você deveria ter, concordam? Então o cartão benefício não ia poder usar a margem toda dele porque você está com mais descontos no empréstimo do que deveria. Então se o cartão benefício usasse a margem toda, você ia ultrapassar esses 45%. E o contra-cheque limitou isso, tá? A nova forma de cálculo agora é assim. Somando esses 3 pontos que eu falei, não podemos ultrapassar os 45%, tá? Aí você me pergunta, André, e se eu tiver um aumento de salário e a minha margem de empréstimos aumentar? Ela pode aumentar para você tirar o seu negativo de empréstimo ou até menos diminuir esse negativo? Pode. Naturalmente, a margem do cartão benefício também vai ser compensada. Porém, lembrando, a soma disso tudo não pode ultrapassar
45% de descontos, de dinheiro saindo do seu contra-cheque. Tendo esse ponto bem explicado e na cabeça de todo mundo, como é que a gente tem que fazer isso? Se você ainda tem dúvidas de saber como é que você vai olhar o seu negativo dos empréstimos, primeira coisa que você tem que ir no extrato de consignação. Inclusive vai ter exemplo de um extrato real aqui em cima, que vocês vão ver como é que funciona na prática. Primeiro item, bruta compulsória. Líquida compulsória. Lembra que eu sempre falei que a margem compulsória é a margem mãe do contra-cheque? É a margem líquida dos 70%? Lembra? Eu sempre falei isso. O que isso quer dizer? 45% de empréstimos no geral, somados aos outros descontos que você tem, que seria imposto de renda, contribuição social, pensão alimentícia, decisão judicial, qualquer um que seja, a soma disso tudo mais os empréstimos não pode ultrapassar a margem bruta da compulsória. Se isso acontece, o que acontece no seu contra-cheque? A margem líquida fica comprometida. Por que isso acontece, gente? Existe uma lei onde nenhum trabalhador, isso não é só para servidor não, tá? Nenhum trabalhador pode receber menos do que 30% do seu salário bruto. Isso não pode acontecer. Então é por isso que é limitado. Então, muita gente que paga pensão alimentícia, muita gente que tem um desconto aí judicial que às vezes é mais alto, isso tudo entra no bolo dos compulsórios. E isso tudo somado aos 45% do comprometimento de empréstimos, se passar dos 70% já era. Você não consegue fazer nada. O seu contra-cheque literalmente fica travado. Enquanto a sua margem líquida compulsória estiver zerada, você não consegue utilizar outras formas de crédito, porque ele limita, ok? Isso é o primeiro ponto de entendimento. Segundo ponto de entendimento, vamos dizer que a sua margem líquida da compulsória não está zero. Ela está positiva. Vamos para o ponto de como é que você vai entender como é que a sua margem de empréstimos está negativa. Você tem que olhar bruta facultativa. O que é a bruta facultativa no seu extrato de consignações? Lembrando que tem exemplos aqui em cima que eu estou colocando, tá? A bruta facultativa é o total de descontos de empréstimo, estou falando só de empréstimo, que você pode ter no seu contra-cheque. E depois você vai ver, a total facultativa é o quanto você tem. Com a redução da margem, a galera que já tinha tomado todo o percentual sabe que o total facultativo está maior do que a bruta. Isso quer dizer o quê? Líquida facultativa negativa. Só que lembrando que o extrato de consignação não mostra valor negativo, ele mostra zero. Então, para você saber quanto está negativo a sua margem de empréstimo, você vai ter que diminuir a total facultativa da bruta facultativa. Pronto, achou o negativo. E é esse negativo que vai abater lá na margem do cartão benefício, onde você já utilizou o que sobrou. Compreenderam? Lembrando, gente, qualquer dúvida sobre esse vídeo é só me mandar. Só botar lá no YouTube, nos comentários, ou então chama no WhatsApp que eu sempre vou estar aqui para responder tudo, tá legal? Então, voltando aqui. Tendo esse entendimento, gente, de como funciona o cálculo das margens geral no contra-cheque, lembrando que, observação importante, isso que eu falei de bruta facultativa, total facultativa e líquida facultativa, isso aqui é só para empréstimos, mas eu tenho essas mesmas nomenclaturas, tanto para cartão consignado, quanto para cartão benefício, tá? Vocês vão ver lá, bruta cartão, líquida cartão, consignado e cartão benefício, beleza? Deixa eu virar essa folha aqui, que eu tenho um outro exemplo bem bacana para dar para vocês, para ficar de fácil compreensão. Esse aqui é o exemplo prático desse extrato de consignação que eu estou colocando aqui em cima no vídeo, tá? Justamente os valores são iguais a eles. Total facultativa desse extrato, R$ 2.174,38. Bruta facultativa, R$ 2.077,43. Um menos o outro, negativo para empréstimos, R$ 96,95. Quando eu tiver liberação dos 5% no cartão benefício, o que o cartão benefício me trouxe? Bruta, cartão benefício, R$ 296,77. 296,77 menos
O negativo dos empréstimos, R$ 199,82. Líquida cartão benefício. Esse é o valor que essa pessoa vai poder utilizar para fazer uma contratação de cartão benefício. Tá? Lembrando que, de novo, aquilo que eu já falei no começo do vídeo, margem de empréstimo alterando, o negativo daqui diminuindo, naturalmente aumenta isso aqui. Aí se o cara, André, mas eu já fiz o cartão benefício, usei aquela margem líquida toda, e agora como é que eu fico? Se minha margem aumentar? Já temos um produto de um cartão que está fazendo já o complemento da margem que aparece. Mas acredito que com o passar do tempo, os outros bancos que também oferecem cartão benefício vão permitir a agregação de margem no produto e liberar mais dinheiro para vocês. Entendeu? Gente, uma explicação mais demorada, mais detalhada, mas eu diria que não tem como ficar dúvida depois de olhar isso tudo. Beleza? Entendemos como é que funciona o cálculo da margem do nosso contra-cheque? Entendemos. Agora, o que eu vou falar? Por que eu não posso fazer refinanciamento e portabilidade? Galera, é o seguinte, além dessa questão da margem negativa, nós temos alguns ofensores. Primeiro ofensor, taxa de juros. Provavelmente tem muitos casos aí de vocês que até antes mesmo da margem de empréstimos ficar negativa, já não estava mais conseguindo fazer portabilidade. Lembrem disso? Vocês lembram disso? Por que vocês não estavam conseguindo fazer portabilidade mesmo antes do negativo de empréstimo? A diferença de taxa de juros, gente. Principalmente nesse convênio SIAP, tiveram aí, diria que 3 ou 4 bancos grandes que atacaram muito a questão da portabilidade, renegociando vários contratos de servidores, aposentados e pensionistas, com taxa de juros muito baixas. Muito. Só que isso, gente, foi há 3, 4 anos atrás, quando os juros eram muito menor. A gente operava naquela época com taxa de juros de portabilidade 0,7, 0,8, menos de 1%. A realidade econômica do Brasil mudou. A gente não tem mais taxa de juros tão baixas que permitam a gente renegociar contratos. A portabilidade de crédito, gente, ela não vale só para consignado. Você pode fazer portabilidade de crédito para qualquer operação financeira no Brasil. Só que a primeira regra, importante, presta atenção nisso, a primeira regra da portabilidade isso é definido pelo Banco Central, gente, não pode trazer um contrato de taxa de juros menor de uma instituição financeira para uma outra de taxa de juros maior. Então, vou te dar um exemplo sem citar nome de banco. Vamos dizer que você já tem um contrato lá no seu consignado, que você já pagou mais de 3 anos, só que ele foi feito com uma taxa de juros de 0,8, 0,9. Hoje você tem um banco que está oferecendo portabilidade, mas a taxa de juros dele é 1,5. Não importa quantas você pagou aqui, gente. Você não vai conseguir fazer você não vai conseguir trazer a sua dívida de um lugar para o outro, porque a conta não vai fechar. Ele não pode fazer isso. O que eu estou querendo fazer e entender por isso? Margem negativa atrapalha? Atrapalha muito, mas não é só ela. Nosso principal ofensor é a taxa de juros. Porque, por exemplo, se tivéssemos aí contratos antigos, mas se tivesse sido feito com taxa de juros um pouquinho maior, a gente naturalmente conseguiria fazer a portabilidade, diminuiria a parcela para tirar esse negativo e faria uma operação nova para você. Mas hoje, infelizmente, o cenário não é esse. Outra pergunta que eu escuto muito, André, eu estou vendo aí a taxa Selic já baixou 3 vezes seguida e não é possível que a taxa de portabilidade não baixa. Galera, explicação rápida aqui sobre isso. A taxa Selic é uma taxa referencial de juros, só que para empréstimos existe um cálculo um pouco diferente. Como é que é feito esse cálculo, gente? Para vocês terem uma ideia, a média de que um cliente fica numa instituição financeira com um contrato é de 36 meses. Ou seja, você que fez em 96, o pessoal que faz em 84 vezes, a média é que aquele contrato vai ser renegociado em até 36 vezes. Ou seja, o seu contrato, praticamente, a chance dele ficar da parcela 1 até a 96 no banco sem mexer nele é praticamente zero. Então os bancos têm um cálculo diferente dessa referência de taxa de juros. Eles não consideram totalmente a taxa Selic. Então é por isso que quando a taxa Selic ela abaixa, não quer dizer que o banco vai baixar os juros do consignado. Se vocês puderem perceber, todas as últimas quedas de juros de consignado, nenhuma foi atrelada à taxa Selic.
todas elas foram atreladas a quê? Políticas de governo. O governo baixa o decreto que baixa a taxa de juros. Aí o governo depois baixa outro decreto que baixa os juros. Aí o banco tem que baixar junto. Mas se vocês perceberem, essa baixa de juros é a baixa na taxa teto. Ou seja, se você tem margem para fazer um contrato novo, você naturalmente vai pagar mais barato por ele. Mas não influenciou em nada de quem já está na portabilidade, quem que já tem com taxa baixa. O governo federal, há pouco tempo baixou a taxa para 1,8. Aí todo mundo me perguntou, André, agora baixou a taxa, vou fazer portabilidade? Não, não vai. Porque 1,8 já é muito maior do que aquilo que você já tem nos seus contratos, que é 1%, 1,2%. 1,8 é taxa para quem vai pegar contrato novo, taxa para quem vai fazer empréstimo novo. Quem já tem portabilidade lá, que quer fazer, quem quer fazer refinanciamento, infelizmente nada mudou. Entendeu, gente? Então, resumindo desse pedacinho que eu falei, Selic não é diretamente ligada à taxa de juros de empréstimo. Então é por isso que a gente continua não podendo fazer. E o que eu diria para vocês de portabilidade, de refinanciamento, quando é que poderemos fazer? Tem uma série de fatores, gente. Primeiro, claro, se vier um reajuste de salário que diminui o negativo, ajuda. Mas o principal fator é que se cria uma forma de cálculo diferente e também baixe um pouco os juros das portabilidades dos bancos para que a gente consiga adequar essas operações. E isso, gente, não depende de governo, tá? Depende de banco. Os bancos têm que chegar a uma conclusão que tem aí um monte de gente já com quase 50 parcelas pagas que não se consegue fazer mais nada. E aí, é claro, o banco, gente, o banco ele trabalha com investidor. O investidor ele quer retorno financeiro. Então, assim, o cara não vai colocar lá o dinheiro dele para ter um retorno muito baixo. Então, o banco tem que chegar a um acordo com esses investidores deles para poder lançar um produto que consigamos fazer portabilidade e, mesmo assim, agradar a todos, tanto o investidor quanto você, o cliente da ponta, tá? Então, eu diria para vocês que eu não tenho uma perspectiva rápida de que o cenário de portabilidade para o governo federal vai mudar. Acho muito pouco provável que isso aconteça agora. Mas é claro, gente, consignado é momento. Hoje eu digo isso. Se a gente vai virar o ano, janeiro, fevereiro, de repente aparece um banco aí inovando tudo, entrando com uma taxa de portabilidade baixa, aí é outra história, tá? Pode acontecer? Pode. Mas eu não vejo sinais de que isso vai acontecer. Tomara que eu esteja errado. Beleza, gente? Então, para finalizar agora esse nosso último vídeo de 2023, quero falar de uma coisa muito importante e espero que o assunto margem negativa, portabilidade e refinanciamento tenha ficado bem claro para todos. E mais uma vez, se não ficou claro, pode chamar aqui, pode puxar a orelha. Se o André falou aqui alguma coisa que alguém não concorde, alguém tem uma observação ou alguém tem alguma correção, puxa a orelha do André lá no WhatsApp que a gente vai consertar, tá legal? Assunto importante também para fechar esse 2023, reajuste salarial. Muita gente também me perguntando, André, vamos ter aumento em 2024? Diria que a chance está bem próxima do zero, tá? Reajuste salarial para 2024, servidor público, o governo ele entrou com uma proposta que eu já até falei num vídeo aqui, que é somente reajustar alguns auxílios, mas reajuste de salário não vai ter. E o Ministério da Inovação e Gestão entrou com uma proposta há pouquíssimo tempo que ficaria dessa maneira. Eles não querem fazer nada em 2024, querem dar 9% de reajuste linear, porém esses 9% vai ser dividido 4,5% em maio de 2025, 4,5% em maio de 2026. Aí eu te pergunto, quem aguenta esperar mais um ano e meio para isso? Isso aqui não está certo, tá, gente? Isso tem que ser aprovado, tem que ser discutido. Mas eu diria que a proposta do governo, a proposta do governo hoje para aumento de salário é essa. E aí também tem outros casos. André, eu sou aposentado e pensionista. A minha aposentadoria e minha pensão, ela é regulada pelo reajuste do INSS, lá dos aposentados. Aí sim, você vai ter aumento de salário ano que vem. É aquela galera que tem aumento de salário em janeiro, esses sim vão ter aumento. Mas fora isso, galera, os ativos e aquelas pessoas que são aposentadas e pensionistas sem esse regime de paridade com o INSS, não vai ter nada a princípio, tá? Tudo pode mudar? Pode. Talvez a primeira semana de janeiro aí apareça uma novidade, mas eu particularmente não creio não. Tá legal, gente? Então, pessoal, queria dar meu último muito obrigado aqui do ano.
Como eu já disse no começo, foi um ano extremamente desafiador, foi um ano difícil para todo mundo. O assunto do cartão benefício para o pessoal do SIAP foi um assunto que estressou até o limite. Tomara que todos que tenham conseguido tomar o crédito do cartão benefício tenham resolvido suas urgências, aquelas mais urgentes, né, diria isso. Quem não conseguiu, tomara que consigamos aí, ou eu, ou o seu correspondente de confiança, arrumar alguma maneira de te liberar algum crédito para você acabar com alguma necessidade sua. Mas eu diria que tudo isso, gente, envolve cenários econômicos, cenários de país, e não tá fácil para ninguém, tá? Como já disse aqui, mais de uma vez eu gosto de repetir, eu hoje estou com 43 anos, trabalho com consignado desde os 19. Eu nunca vi um momento tão estranho como eu vi esse ano que passou, tá? Eu nunca vi um momento de tanta incerteza, eu nunca vi um momento de tanta perda salarial que os servidores no geral tiveram nesses últimos anos. E de fato, gente, foi extremamente difícil, cansativo. Eu, André, estou exausto, a equipe aqui também está cansada. Vamos tentar botar agora, pegar uns diazinhos aí para pelo menos emendar um pouquinho o Réveillon, para dar uma descansada e voltar com tudo em 2024, tá? E lembrando que janeiro de 2024 tem reajuste dos aposentados e pensionistas do INSS. Esses sim vão ter algumas possibilidades de crédito, beleza? E é claro que também aquela galera do SIAP que tem aposentadorias e pensões reguladas por esse povo, tá legal? Então, primeira semana de janeiro, a partir do dia 3, a Alternativa já está de volta aqui, rodando tudo pra cima e espero que ajudando muita gente, tá? Claro que esse período que passou, tivemos períodos que o nosso atendimento, devido à demanda do cartão benefício, não foi o ideal. Deixamos gente para trás, sim, demoramos para responder, sim, mas eu diria que no balanço geral que eu fiz essa semana, alcançamos próximos aí dos 100% de satisfação dos nossos clientes. 100% não, mas vamos jogar 99%, tá? Infelizmente, a alta demanda faz às vezes o atendimento cair um pouquinho de qualidade, mas tentamos, somos humanos, fizemos o máximo possível. Tá legal, gente? Boa virada de ano para todos, para você e para sua família, e eu espero sim que tenhamos um 2024 muito melhor. Esses aqui são os votos do André da Alternativa e de toda a equipe. Valeu, gente!